louvor e adoração ao nome do nosso grande Deus. Estamos nesse momento, mesmo distante geograficamente, mas em comum acordo, num único propósito, que é de bendizer, glorificar, cultuar o nome de um Deus que tem nos feito tanto bem. Então, para que nós possamos exatamente preparar o nosso espírito, eu vou pedir para você cantar comigo, nesse instante, o hino de número 247 do nosso inário. Graças, louve a Deus com o maior entusiasmo do seu coração. Vamos cantar juntos? Sabe, o grande motivo que nos traz aqui nessa noite é uma palavrinha chamada gratidão. Uma pessoa grata é uma pessoa que reconhece que tudo que tem vem das mãos de Deus. A palavra de Deus diz que os céus e a terra pertencem ao Senhor, o mundo e os que neles habitam. Na ideia de pertencimento a Deus, eu quero convidar você nesse momento, com a sua família, a ir no aconchego do seu lar, a tirar, devolver, colocar à parte os seus dízimos e suas ofertas, os seus donativos, como forma de reconhecimento e gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito e continuará fazendo em seu favor. Vamos adorar a Deus através das nossas ofertas e dos nossos dízimos? Eu conclamo a você, nesse momento, separar a parte que pertence ao Papai do Céu. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso, em gratidão, vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver
devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver em meu serviço, enquanto fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Esse mês está sendo um mês extremamente abençoado. Você concorda comigo? É um mês de evangelismo. As nossas igrejas, mesmo diante de algumas limitações, estão avançando através do evangelismo Caleb Web, Operação 2020. Você foi convocado e nós queremos agradecer você pela parceria, o comprometimento. Que Deus te abençoe poderosamente. Peça a Deus almas, porque no final do mês nós queremos celebrar com um lindo batismo em toda a nossa geografia aqui do distrito de Carutapera. E eu conto com o seu trabalho em nome de Jesus. Olá, Caleb, tudo bem com você? Estou passando aqui para saber como vão as coisas no grupo mais animado do distrito de Carutapera. É bom saber que todos os nossos Calebs estão a todo vapor com seus estudos bíblicos. Por se tratando de estudos bíblicos, lembre, cada Caleb deverá no mínimo conseguir 5 estudos bíblicos. As formas de dar estudos bíblicos você já conhece. Você poderá optar em dar estudos bíblicos aos seus amigos por meio do robô Esperança. Além do mais, você poderá optar pelo PDF interativo. E se nenhuma dessas formas te agradar, você poderá optar pelo estudo bíblico em JPG. Dessa forma, ensinaremos as grandes verdades bíblicas aos nossos alunos. E assim, potencializaremos ainda mais a chance de levar essas pessoas para o reino celestial. Mas para que tudo isso aconteça, não esqueçam, vocês deverão entrar em contato com eles todos os dias, orar com eles e perguntar se resta algumas dúvidas, a fim de que todas elas sejam sanadas e assim desobstruamos os caminhos e levemos essas pessoas a tomarem a decisão.
nossa imensa gratidão a esse grupo seleto de Calebes do distrito de Carutapera. No final queremos festejar com uma linda festa batismal, onde veremos com os nossos olhos almas morrendo para o mundo e ressuscitando para se tornar uma nova criatura. Não tenho dúvida, Caleb, de que no final desse trabalho você levará pelo menos uma alma para o reino celestial. E se você conseguir levar uma alma ao batismo até o final desse trabalho, o céu festejará. Essa alma redimida se alegrará. E você, Caleb, participará de um lindo sorteio de 15 Bíblias personalizadas do Caleb 2020, bem como 15 camisetas, isso mesmo, 15 camisetas do Caleb Operação 2020. Posso contar contigo? Então está comigo? Aceita o desafio? Então sejam bem-vindos ao Caleb Operação 2020! Cara, essa vai ser a maior operação resgate do mundo e eu tô dentro. Tudo por ele. Tudo por ele. Tudo por ele. Tudo por ele. Olá, povo de Deus, que alegria incomensurável estarmos juntinhos nesse momento, nesse culto, unindo nossas vozes e propósitos para glorificarmos o nome do nosso Deus como sinônimo e expressão de gratidão por todos os feitos maravilhosos que esse Deus tão misericordioso tem feito em nosso favor. Então sejam todos bem-vindos, nós iremos fazer uma oração e agradecer a Deus por esse instante, que você possa nesse momento curvar suas frontes, fechar seus olhos em atitude de reverência. Falemos com o nosso Papai do Céu. Grande Deus, magnífico Pai, alegria de estarmos juntos mais uma vez nesse culto de gratidão. O Senhor tem feito, oh Pai, grandes coisas em favor dos seus filhos. Nossos corações, nesse instante, encontram-se alegres por tudo quanto o Senhor tem nos outorgado. Receba nossos agradecimentos, fale-nos poderosamente ao nosso coração, estejamos todos nesse instante com espírito de verdadeiro adorador, é o que imploramos, agradecidos nós estamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, gostaria que você nesse instante abrisse sua Bíblia, isso mesmo, pegue sua Bíblia, abra no livro de Números, capítulo 11, Números 11, e eu gostaria de ler com vocês apenas alguns versos, o verso 4 ao verso 6. Poderemos ler? Acompanhe-me na leitura da palavra de Deus, que diz as seguintes palavras. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dera carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Permita-me introduzir a mensagem dessa noite contando-lhe uma história. Lembre-se, me proponho contar para você uma história e não uma história. Se você me permitir, quero pintar essa história com alguma coisa que não é habitual dos nossos dias. Imaginemos que nessa história os animais e os seres humanos conversam mutuamente, se entendem, compreendem-se. Pois bem, se nós já combinamos, então eu vou iniciar a minha história. Há um tempo atrás existia um fazendeiro que tinha um hobby todo peculiar. Ele colecionava na sua fazenda raças de cavalos. Ele estava um tanto feliz, mas ao mesmo tempo uma pitadinha de tristeza, porque uma raça específica ele não a possuía ainda.
Dias depois ele ficou sabendo, por meio de um colaborador seu, que um fazendeiro, alguns quilômetros acima da sua propriedade, tinha exatamente aquela raça de animal que ele queria. Ele correu lá, fez uma linda proposta, mas o fazendeiro, resoluto, falou: não vendo. Ele insistiu, persuadiu, atazanou, até que o fazendeiro então lhe vendeu. Ele trouxe e ficou feliz da vida. Os dias passaram e depois de alguns meses, em uma bendita manhã, aquele cavalo amanheceu doente. Não era possível. Ele procurou de pronto um veterinário que veio e fez um prognóstico agoureiro. O veterinário disse que seu cavalo está com uma fortíssima virose. E se ele não melhorar no cabo de 3 dias, precisaremos sacrificá-lo a fim de que ele não contagie os demais cavalos. Vou passar uma injeção que será aplicada durante 3 dias. Uma no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro. Se no terceiro ele não se recuperar, precisaremos sacrificá-lo. Pois bem, o nosso fazendeiro ficou muito preocupado, não queria admitir a hipótese de perder aquele animal. Então ele, conversando com uma vaca da fazenda, entende? Que lhe entendia, ele disse para a vaca: estou muito preocupado, senhora vaca. Penso e temo perder o meu animal de estima. A senhora tem que me ajudar. Eu percebo que isso vai muito além do que um remédio, do que uma injeção. Ele precisa de uma palavra de ânimo, de um outro animal, mesmo que seja de uma outra espécie. E eu vou pedir à senhora que todas as manhãs, quando o nosso colaborador vir aplicar a injeção, a senhora, por favor, persuada, incentive-o, a fim de que ele possa cobrar ânimo e sair desse marasmo. Pois bem, a vaca disse: Senhor, pode contar com a minha ajuda. Todas as manhãs estarei aqui, esperarei seu colaborador, e assim que ele administrar a injeção, eu irei motivar esse cavalo para que ele saia dessa situação. Tudo dará certo, Senhor, acredite. Primeiro dia, o funcionário veio e aplicou a primeira dose da injeção. O cavalo continuava inerte, paradinho. Então a vaca chegou ao cavalo e falou assim: Garanhão, sai dessa situação, cobra ânimo, homem, vamos lá, levanta, vai dar certo, tenha força, tenha entusiasmos. Só que se você continuar nessa situação, entenda, você vai ser sacrificado. Olha, um cavalo lindo desse não pode admitir tal fim. Mas o cavalo continuava fraquinho. Segundo dia, o colaborador veio e aplicou a segunda dose. A vaca se aproxima e começa mais uma vez a usar de suas palavras para persuadir aquele cavalo a cobrar ânimo e sair dali daquela situação. O cavalo continuava inerte, paradinho. A virose era tão forte que ele não encontrava força nem ânimo para sair daquela situação. Terceiro dia, chegou o administrador e aplica a terceira dose. A vaca então chega e diz: hoje é o grande dia, Garanhão. Ou você sai dessa situação, ou hoje você vai morrer. Vamos lá, rapaz, dê uma batidinha no quadril do animal. Vamos lá, cobra ânimo, levanta um pé, levanta o outro, isso. Se posiciona, isso. Começa a dar os primeiros galopes, isso, corre, vamos. Maravilha! Ele cobrou ânimo e saiu com toda a vitalidade que ele possuía antes dessa enfermidade. O fazendeiro, ao ver aquilo, começa a palpitar de alegria, começa a pular, feliz da vida, e diz: que maravilha, salvamos o nosso cavalo. Isso é passivo de uma grande comemoração. Vamos fazer uma linda festa, façamos um churrasco, sacrifiquem por favor a vaca. Sabe, a isso nós chamamos de ingratidão. Lutero comumente dizia que no mundo existia 3 cachorros perigosíssimos. O primeiro cachorro que Lutero falara era o cachorro que ele o intitulava como soberba. O segundo cachorro perigoso do mundo, Lutero dizia que era a inveja. E o terceiro cachorro perigoso do mundo,
Lutero o intitulava como a ingratidão. A ingratidão é uma desgraça, você sabia disso? Cícero, o grande poeta, o grande escritor, o grande político, dizia que a gratidão é não só a maior de todas as virtudes, mas dela derivam-se as demais. Vamos voltar para o nosso texto? O povo de Deus estava agora respirando o ar da liberdade. Já haviam se passado aproximadamente uns 4 séculos, onde o povo de Deus, de forma insalubre, servia em uma nação, em um poder arbitrário que os oprimia dia após dia. Nessa situação, Deus teve misericórdia do seu povo e libertou com mãos estendidas e braços fortes. A nação estava felicíssima da vida, mas desacostumada com a fadiga da marcha e mergulhada em um deserto profundo, árido, que os oprimia, o povo começou a demonstrar um descontentamento acentuado. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido amigo, antes de prosseguirmos. Reclamações, oriunda de um coração insatisfeito diante das bênçãos, diante das dádivas vindas de Deus, é considerada por Ele como uma afronta. Isso mesmo, quando você começa a reclamar das bênçãos divinas, você está diretamente afrontando a Deus. E isso, acredite, é passivo de destruição. Foi diante dessa situação, diante da situação arbitrária, em ter que conviver com esses queixosos e com esses ingratos, que o Senhor Deus os puniu, os consumindo com um fogo extraordinário. Vale ressaltar, e é digno de nota, que possivelmente esse fogo foi limitado em uma geografia específica do acampamento, aos confins, aos extremos do acampamento, aonde existe uma grande probabilidade que as pessoas que ali ficavam eram uma multidão mista. Isso mesmo, alguns egípcios que saíram com o povo de Deus lá do Egito, agora começam a clamar, a reclamar, a pedir por carne. E esse mal, esse descontentamento, esse ato de ingratidão acaba de certa forma contagiando muitos dos filhos de Deus, que agregam-se aos egípcios e começam também clamando a Deus por solução, querendo carne, rejeitando categoricamente o alimento que tão bondosamente o Senhor havia lhes proporcionado a cada dia. Em contrapartida, eles clamavam por peixe, verduras, legumes, que diante do que eles mesmos professaram, eles tinham em abundância, se banqueteando quando viviam no Egito. Você já imaginou? Chega a ser cômico, chega a ser engraçado. Essas pessoas externaram publicamente o seu desejo de retornarem ao Egito. Imaginem, eles queriam viver de novo sob o jugo de Faraó. Eles queriam viver uma vida insalubre da qual vivera durante séculos. Mas isso é típico de um coração ingrato que não reconhece o que tem. E não reconhece as mãos de Deus sobre a sua vida. Essas pessoas começam a clamar, quem dera pudéssemos voltar para lá. Sabe, meus queridos, o Senhor não admitiu tal atitude de ingratidão. O Senhor não admitiu aquele estado de irracionalidade queixoso daqueles homens e mulheres. E o Senhor os puniu de forma categórica. A palavra de Deus diz em Números capítulo 11, o versículo 33, 34, 35,
as seguintes palavras: estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Atavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Apesar da geografia, aonde esses queixosos foram mortos, não ser especificada na Bíblia, o significado desse nome estrambólico é simples: túmulo dos gananciosos. Você percebeu? O problema não girava em torno do pão, o problema não girava em torno do peixe, da carne, o problema girava em torno de uma insatisfação irracional. De tudo aquilo que Deus tinha feito, parecia que não tinha feito nada. O problema girava em torno dessa desgraça chamada ingratidão. Sabe, o problema da ingratidão é seríssimo, porque um ingrato, ele desfoca a sua visão. Ele muda a sua visão daquilo que ele tem para aquilo que ele nunca teve. E é por isso que o coração de um ingrato, ele é constantemente insatisfeito. Esse mal não foi de ontem. Esse mal não se originou o semestre passado ou mesmo o século passado. Esse é um mal antigo, iniciou-se, originou-se no coração de um anjo que tinha tudo e achou que não tinha nada. Esse anjo, ele acabou trazendo para a nossa atmosfera terrena essa erva daninha que se perpetuou ao longo dos tempos e chegou até nós, vitimizando tanto a ascéticos quanto a crentes. O apóstolo Paulo até diz que um dos sinais do fim do tempo era exatamente a ingratidão. No livro 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, nós lemos as seguintes palavras: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. A ingratidão, basicamente, ela tem 3 características. A primeira característica da ingratidão é a cegueira. Pois é, uma pessoa ingrata é uma pessoa que não percebe todo o bem que recebeu. A grande verdade é que o ingrato, ele até percebe, ele até enxerga, mas ele só enxerga aquilo que ele não tem. Ele não consegue enxergar todo o bem que lhe já foi outorgado. Sabe, eu fico me perguntando, que tipo de pessoa você e eu somos? Tem você exatamente aberto os seus olhos para ver todos os bens, todos os benefícios, todas as dádivas recebidas da portentosa mão do seu Deus, do nosso Deus? Enquanto eu falo para você, as autoridades de saúde mundiais dizem que já foram vitimizadas no mundo quase 500 mil pessoas vítimas do coronavírus. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos e de mortes. No Brasil, mais de 42 mil pessoas já foram vitimizadas, foram mortas, perderam as suas vidas. Eu fico pensando, será que você em algum momento tenha aberto seus olhos, tem permitido que seus olhos se abram e percebam que o seu bem maior, que é a sua vida, está sendo preservado por Deus? O povo nesse contexto fechou os olhos para tudo aquilo que Deus estava fazendo em seu favor. E eu e você corremos o risco de hoje não enxergarmos todas as bênçãos que o Papai do Céu tem nos reservado e tem nos outorgado. A segunda característica do ingrato é que o ingrato, ele também é esquecido. A ingratidão é esquecida. Isso mesmo, ele não lembra de nada, de nenhum bem que lhe fora concedido. Pode ser até que esse bem tenha sido oferecido, concedido, outorgado há um segundo atrás, ele esquece.
Parece hilário, mas é exatamente isso que acontece no coração de um ingrato. Sabe, sua mente é bloqueada ao ponto dele não enxergar nada do que recebera. E sabe, foi isso que o povo estava exatamente fazendo. O povo esqueceu de tudo. O povo aqui esqueceu do quanto Deus foi misericordioso com eles, do quanto foi tão bondoso ao ponto de tirá-los de uma vida exatamente adversa lá do Egito. O povo esqueceu da mão prodigiosa de Deus ao arrancá-lo das garras de Faraó. O povo esqueceu de como o Senhor tão miraculosamente abriu-lhe o mar e eles passaram em pés enxutos. O povo esquecera que Deus estava sustentando, ajudando-os, protegendo-os. A mente de um ingrato, ela é totalmente esquecida. Deixa eu te dar um conselho, querido amigo, querida amiga, querida ovelha. Exercite o costume de lembrar todas as bênçãos que Deus tem te concedido. Tem um hino no nosso hinário que diz: conte as bênçãos, conte quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Sabe, Ellen G. White escrevendo, ela diz uma frase que deveria ser emoldurada num quadro de ouro em nossas casas. Ela diz: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. Tem você lembrado de todo o bem que Deus tem feito por você? O coração de uma pessoa ingrato não lembra, mas o coração de uma pessoa agradecida, que reconhece, ela sempre lembra de todo o bem que Deus já lhes ortogou. Contudo, o ingrato, além de ser cego, além de ser esquecido, o ingrato também, ele é mudo. Pois é, o coração do ingrato, ele é mudo. O ingrato, ele decide emudecer diante de tantas bênçãos recebidas. Ele não divulga, ele não conta para ninguém, ele não expressa para as pessoas, ele não publica, ele não expressa, ele não fala. Na realidade, quando o ingrato resolve falar, ele usa a fala só para reclamar daquilo que ainda não possui e pedir ainda mais. Tem você agradecido a Deus por todas as bênçãos que tem recebido dele? Tem você exatamente contado para as outras pessoas essas grandezas de Deus que são manifestas em tua vida e na vida da tua família? Reclamar, reclamar, reclamar. Eis a atitude de alguém que não reconhece as bênçãos de Deus. Lembre-se uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, querida ovelha, lembre-se disso. Sem gratidão, o ser humano é apenas um pouco, volto a repetir, um pouco melhor do que um animal. Um coração nobre é aquele coração cheio de alegria por todas as bênçãos recebidas de Deus. Nessa noite nós não estamos aqui por causa da ingratidão. Não foi um coração ingrato que nos trouxe até aqui, pelo contrário, nosso coração jubila de alegria, nossos corações palpitam de contentamento com o estado das bênçãos de Deus sendo derramado em nossas vidas. O coração da família da Midian também está feliz da vida. A Midian decidiu não ficar cega diante das bênçãos de Deus. Ela decidiu nunca esquecer as bênçãos do Senhor. Ela decidiu promulgar, falar, contar, proclamar, conclamar tudo o que Deus tem feito na vida dela, dos seus filhos, tem feito na vida da sua família, da sua igreja. E isso, acredite, é uma abertura para mais bênçãos. Porque um coração
agradecido, ele abre caminho para outras bênçãos oriundas de um Deus de amor incomensurável. A Midian tem muito que agradecer a Deus. Dessa noite ela chama a igreja, os irmãos, a família, ela nos convida exatamente a glorificar a Deus por todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre sua vida, em especial em favor do seu filho, a quem a Midian, nesse momento, contamos um pouco da história. Para quem não sabe, esse culto de ação de graça, quando meu filho estava com 3 aninhos de idade, dentro dos 4, ele ficou doente. E aí eu consultei eles com o médico daqui, passaram tantos remédios e ele continuou no mesmo. Consultei com a enfermeira, passou outros remédios e no mesmo. E aí ele passou uns 15 dias doente. E depois dos 15 dias, que estava por volta de 9 horas da noite, ele deu uma febre muito forte, que ele se tremia todo. E aí eu fiquei muito preocupada. Levei ele no posto. Aí uma enfermeira via, né, minhas lutas, que eu andava sempre. Se eu quisesse, ela me encaminhava. Aí eu aceitei, disse que sim. Arrumei minhas coisas, fui pro hospital. Chegando lá, tinha um médico novo, e aí ele examinou meu filho, e aí ele passou os remédios, e meu filho tomava, e nada de melhorar. Perguntei para ele se não tinha como ele passar um raio-x para ele bater no hospital. Ele disse que não era preciso. Meu filho, cada dia mais, piorando, começou a ficar inchado, e ele chorava muito. E aí foi que eu liguei para minha mãe. Aí a minha mãe mandou um dinheiro pelo meu marido. Aí eu levei ele na clínica particular. Chegando lá, o doutor bateu o raio-x. Quando ele olhou, fez assim. Quando ele fez assim, ai, meu coração acelerou, fiquei preocupada. E aí ele disse: mãe, você sabe o que seu filho tem? Aí eu disse: não, olha, seu filho está com pneumonia. E o pulmão dele, olha, está quase todo comprometido, falta assim, olha, para tampar o pulmãozinho dele. E se chegar a tampar o pulmãozinho dele, ele não vai resistir. É caso de cirurgia urgente. E aí minha irmã teve um sonho, minha irmã Nete teve um sonho com meu filho, e aí ela me ligou, ficou preocupada, perguntando como é que meu filho tá, contei tudinho. Ela perguntou se eu queria ir para o hospital lá de São Luís, o Hospital da Criança. Disse que sim. O Hospital da Criança, lá ele passou por drenagem. Chegou lá, a médica falou o mesmo. Olhou lá, bateu o raio-x e disse o mesmo que o doutor Pedro falou. Disse que se ele passasse uns 5 dias, ele não resistia. Então fizeram uma drenagem nele urgentemente. E ele passou 26 dias com esse dreno. E daí não foi suficiente. Tiraram o dreno e tinha ar no pulmão. E aí eles encaminharam para outro hospital. Chegando lá, ele teve que fazer uma cirurgia muito delicada. Que aí a médica me falou coisas, que aí eu fiquei muito preocupada, disse que ele ia ser entubado. E aí eu comecei a ficar em desespero. E ela disse: não se preocupe, vai dar tudo certo. E aí meu filho foi para o centro cirúrgico, demorou muito. E aí eu parei de chorar e confiei em Deus, orei. Graças a Deus, com 3 horas de relógio, meu filho saiu do centro cirúrgico, falando, mamãe, normalzinho. E aí eu fiquei muito feliz. O médico disse: olha, seu filho reagiu muito bem durante a cirurgia, muito bem, não foi preciso entubar ele, a gente está levando ele para a UTI. E aí eu fui. Chegando lá na UTI, meu filho estava todo cheio de aparelho. Entrou 12 horas, meio-dia.
E aí quando deu 5 horas da tarde, ele pediu pra andar, que ele queria sentar. Aí a enfermeira pegou, olha, vamos sentar. Aí eu botei ele sentadinho. Aí perguntou se ele queria dar uma voltinha, ele disse que sim, deu uma voltinha. Aí a enfermeira olhou para mim e disse, mãe, seu filho é muito forte. Ele é um dos primeiros que entra aqui na UTI, da situação que ele está aqui, do jeito que ele está aqui, para ele andar, ele é um dos primeiros. Está com tantos anos que eu trabalho aqui, eu nunca tinha visto pessoas, ainda mais uma criança, andar do jeito que ele está. Então ele andou, muito grata a Deus por isso. E obrigados, irmãos que oraram pelo meu filho. E agradeço a todos que estão também assistindo o culto, né? Era para ser dia 5 de junho, mas não deu certo, né? Como todos sabem o motivo, Deus também sabe. Então, muito obrigados a todos. Que coisa linda! Deus incrível! Um Deus que assiste, um Deus que protege, um Deus que alimenta, um Deus que ama, um Deus que assistencia. Eu quero terminar essa pequena meditação conclamando você, querida ovelha, querido irmão, meu querido líder, minhas famílias. Quero conclamá-los a ter um coração mais agradecido a Deus. Mas não só com palavras, exteriorize isso em ações, em gestos, em atos. Proclame a mensagem, fale desse Deus para as outras pessoas. Imagine, nós estamos em meio a uma crise mundial, uma crise que tem ceifado a vida de dezenas, centenas e milhares de pessoas. Os hospitais estão abarrotados de moribundos, pessoas que estão sofrendo, outras sem atendimento adequado. E sabe, nós estamos aqui. Isso é motivo de agradecer a Deus. Nós não podemos ficar com isso só para nós. É grande demais para escondermos dentro da nossa estrutura. Precisamos contar para as outras pessoas. Precisamos exteriorizar, como eu falei, essa nossa gratidão, sendo cada vez mais fiel a Deus, nos apegando cada vez mais a Ele, agradecendo-o cada vez mais, sendo obediente aos seus reclamos, às suas ordens, aos seus estatutos, aos seus preceitos. Uma igreja grata é uma igreja fiel, fiel em tudo, em tudo. Quer você ser fiel a Deus? Quer você agradecer a Deus? Quer você sair hoje e começar a abrir os olhos para todas as bênçãos? Quer você hoje decidir não esquecer nunca mais as bênçãos do Papai do Céu? Quer você hoje sair e conclamar, não ficar mudo, mas conclamar e divulgar sobre um Deus tão bondoso que nos assistenciou no momento mais crítico da nossa vida e que muito em breve dará fim a esse mundo caótico e nos levará para uma vida eterna onde a justiça reinará. Se esse é o seu desejo, assim como é o meu, eu gostaria de pedir a você que nesse instante, com um espírito de gratidão e louvor a Deus, você fique em pé. Isso mesmo, fique em pé. E eu gostaria que você, em uma atitude de reverência, reconhecimento, fechasse seus olhos e juntos orássemos a Deus, agradecendo Ele por tudo quanto Ele tem nos feito e tudo quanto Ele tem planejado nos fazer. É assim o seu desejo? Feche seus olhos. Falemos com o Papai do Céu. Grande Deus, queremos te agradecer por todas as bênçãos. Queremos que o Senhor a cada dia nos ajude a abrir os nossos olhos. Não queremos ser míopes diante de tudo, de toda a magnitude que o Senhor tem feito em nosso favor.
queremos nos lembrar sempre, a fim de que isso nos impulsione com mais fé, coragem, ousadia, entusiasmo rumo ao futuro. Queremos que o Senhor abra a nossa boca, os nossos lábios, para contar às pessoas os grandes feitos que o Senhor operou em favor dos seus filhos no passado, o quanto o Senhor tem feito por nós e o quanto o Senhor continuará fazendo. Recebe em tuas mãos a família da nossa querida irmã que nessa noite agradece pela vida do seu precioso filho. Abençoe-nos como igreja, prepare-nos para o céu. Esse é o nosso desejo, a nossa petição, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Tenhamos todos uma noite abençoada na presença de Deus. Saiamos daqui com o coração cheio de gratidão e tenhamos a certeza de que esse Deus que nunca muda continuará trabalhando em nosso favor. Falemos desse Deus para as outras pessoas e preparemos uma geração para encontrar com o seu Salvador. Deus te abençoe, é o meu desejo e a minha oração em nome do Senhor Jesus.